Fala pessoal, tudo bem? Fernando aqui na área, novamente no canal. Faz um bom tempo que eu não apareço por aqui e hoje eu quero contar o que mudou na minha carreira, nos meus projetos, no meu foco e, é claro, explicar como o canal vai evoluir a partir de agora, tá? Nos últimos meses, minha vida pessoal e profissional foram bem intensas. Trabalhei em vários projetos SAP e BTP bem complexos, incluindo soluções multi-tenant, inclusive uma das quais, com a parceria aí da empresa da Y Tecnologia, nós conseguimos publicar a aplicação na SAP Store. Isso foi um grande desafio para mim também. Até o momento eu nunca havia trabalhado com a arquitetura multi-tenant da SAP, principalmente no BTP, principalmente no CAP, né? Normalmente as tecnologias, as aplicações, os projetos sempre envolvem o single tenant, né? Ou seja, uma única aplicação tendo uma única instância, um único tenant, e aí sim você vai evoluindo as features, vai evoluindo o projeto, vai evoluindo a aplicação e também evoluindo as próprias integrações, né? Mas, em especial, esse desafio foi bem grande, foi bem intenso e eu tive que dedicar muito esforço em cima deste projeto, dessa solução, e agora ele já está ganhando novas soluções, novas features, está evoluindo como todos os projetos, as aplicações que assim precisam ser evoluídas, né? Além disso, eu mergulhei forte também em inteligência artificial. Eu acabei fazendo aí uma formação com o Instituto I2A2 do Canadá, né? Daqui a pouco eu compartilho com vocês aí a página da empresa. Eu vou deixar nos meus comentários nesse vídeo aí também a, toda essa evolução que eu acabei tendo nos meus desafios e nos meus projetos, e assim também como essa formação, né? E ainda, pessoal, para ser um pouquinho mais descontraído, digamos assim, eu quero fazer com que o canal, eu andei pensando sobre isso, que ele não fique somente nessa parte de a gente ter que ficar com o compromisso de trazer ah, algum, algum exemplo de alguma coisa, de uma aplicação, não somente nisso. Mas também eu quero evoluir para que eu possa estar compartilhando com vocês não somente os hands-on, mas também outras dicas, outras coisas que a gente fala no nosso dia a dia, que a gente trabalha com projetos, como é que a gente acaba se desenvolvendo e a gente acaba aprendendo também ao mesmo tempo, né? Essa parte de inteligência artificial, nos últimos meses, acabou evoluindo muito, muito rápido, né, em todos os sentidos, né? Desde o momento que eu comecei a me envolver ou a trabalhar efetivamente com projetos que demandam ou que envolvam de uma certa forma a inteligência artificial, ela foi muito intensa, né? Eu já havia estudado inteligência artificial lá em 2016, quando eu fiz uma graduação junto com a Unicinos, né? Naquela época já se falava muito dessa evolução em sistemas inteligentes, né? Assim como é conhecido e foi evoluindo para agentes, né? O que a gente conhece agora por agentes, que são esses sistemas inteligentes. Então, teve muita coisa que acabou no meio do caminho aí mudando, ou evoluindo, ou deixando de existir em termos de frameworks, em termos de ferramentas. Então, muita coisa acabou acontecendo também, né? Então, apenas para trazer mais algum insight para vocês, eu acabei também fazendo e estudando, assim como estou estudando o inglês para melhorar o meu inglês na Irlanda, né, com a professora Ellen Fernandes. Depois eu posso compartilhar o link com vocês do curso dela.
E isso que eu já vinha estudando inglês, quando eu fiz uma formação de um curso na Inglaterra. Na Irlanda, eu estou fazendo esse curso com a professora Ellen. Então, justamente, eu trago esses insights para vocês que querem evoluir nas suas carreiras, evoluir como pessoas, evoluir como profissional, tanto na área de tecnologia, voltado aqui para o mercado SAP também, né? Apesar de eu há muitos anos já estar trabalhando com o mercado SAP. Então, eu trago para vocês esses insights, essas informações, para que a gente possa estar compartilhando e evoluindo aí na nossa vida, na nossa carreira, né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, eu quero que seja o canal seja um pouco mais light, seja um pouco mais tranquilo, que não tenha tanta tanta informação massiva, digamos assim, mas que seja uma coisa um pouco mais descontraída também, né? Apesar de a gente ter todo um formalismo que a gente trabalha profissionalmente nas empresas, perdão, a gente acaba também tendo essa característica também do profissional, né? Mas também tem o meu lado pessoal, né? Então eu tenho um lado pessoal também um pouco mais divertido, um pouco mais alegre, às vezes um pouco mais chato. Então eu também tenho, eu como pessoa, também tenho essas minhas características, né? Uma delas, como por exemplo, eu tomo chimarrão, né? Então, trabalhando nas empresas ou fazendo as reuniões, eu sempre estou aqui com a minha cuia aqui, não sei se tá dando para ver aí. Então, ainda mais que vem o frio agora, então é um bom companheiro aí para a gente estar curtindo, né? Bom, pessoal, então, o que que mudou na minha carreira desde o último vídeo que eu postei aqui no canal, né? Então, no SAP BTP, né, como eu comentei com vocês, eu evoluí bastante em projetos CAP, né, e também na arquitetura multitenant, né. Então, o SAP, nesse foco aqui que eu estou comentando com vocês, são soluções que eu desenvolvo e que a gente acaba trabalhando, né, na nuvem, no BTP, especificamente com CAP. Né. Então, nós temos o outro lado do SAP também, que é o RAP, né, um pouquinho mais antigo, que é o ABAP, né? Então, são tecnologias, são frameworks que a gente acaba desenvolvendo e aprendendo em projetos, em que você pode estar utilizando, né, nos desenvolvimentos das aplicações BTP na nuvem, né? E aí você pode estar fazendo a extensão delas e a comunicação e a integração com sistemas da SAP, né, o próprio SAP ECC, o próprio S4HANA, em diversas versões, né, versões private, versões cloud, versões on-primes, né, assim nós temos o SAP ECC antigo, nós temos o S4HANA on-primes e versão cloud, né. Então, essas comunicações, essas integrações, então, assim que a gente acaba desenvolvendo com os sistemas também. E também com os sistemas não SAP, né? Então, aplicações que o próprio terceiro, o próprio cliente tem, que você quer comunicar com o SAP através da nuvem e vice-versa, né? E, mais precisamente, eu acabei trabalhando com a arquitetura multitenant, né? Eu vou gravar um outro vídeo explicando o que é essa arquitetura, como é que a gente trabalha com ela, algumas características, vantagens e desvantagens. Então, é uma outra ideia que você pode trabalhar com aplicações CAP em termos de multitenant. E isso é um carro que vem numa crescente, principalmente para aplicações que querem trabalhar com SaaS, né, no modelo SaaS, Service Application na nuvem, né? Então, isso é um pouco diferente do trabalho de aplicações single tenant, aplicações, como se diz, single alone, né?
Então tem toda uma arquitetura diferente, tem toda uma estrutura diferente, tem um desenho diferente, né? Inclusive eu até estou evoluindo bastante nessa parte de arquitetura de soluções também, né? Em função que a gente acaba tendo que trabalhar e fazer desenhos ou até mesmo POC para as aplicações, a gente acaba de uma certa forma se envolvendo também no desenho das soluções, né? Então, tudo isso é uma coisa bem intensa que a gente acaba não só estudando, mas trabalhando e também evoluindo com esses conhecimentos, né? E outras coisas que eu também venho trabalhando em termos de extensões e automações, integrações, né? Então, já puxando também a questão da inteligência artificial, né? Então, como eu aprofundei o meu conhecimento com o IA, né? Eu vim fazendo os treinamentos da, da inteligência artificial juntamente com a SAP. Então, a SAP ela também tem um framework todo para a inteligência artificial. Eu vou gravar um vídeo para a gente também falando desse framework da inteligência artificial para a SAP, né? Então eu acabei conhecendo o I2A2, que é a empresa que eu acabei fazendo a formação de IA aplicada a negócios, né, e principalmente a parte técnica, né? Então, é uma formação que eu fiz porque eu senti a necessidade de estar conhecendo um pouco mais do trabalho que é e do desenvolvimento que é a inteligência artificial, né? Não só na questão quando surgiu o ChatGPT ou quando surgiu outras IAs, que a partir de um prompt você acaba interagindo com ela. Então eu acabei fazendo uma formação que eu tenho um conhecimento um pouco mais embasado até para trabalhar com engenharia de software, que é uma coisa que está numa crescente muito grande, principalmente fazendo um collab, um copilot. Eu digo copilot não a ferramenta em si, mas na forma, na abordagem de trabalhar como copiloto e aí fazendo uma extensão com o Vibe Coding, né? Então o Vibe Coding hoje ele está muito a- não só acelerado, mas também adepto a nós desenvolvedores em todos os sentidos, né? Principalmente para facilitar muita coisa, para facilitar muito o desenvolvimento, não só na parte do front-end, como também na parte do back-end. Então, é um outro vídeo que eu também vou falar, que eu também tenho ideia de trazer aqui para nós termos o conhecimento, a informação de como que a gente pode trabalhar na questão do vibe coding, né? Tem algumas peculiaridades, né? Principalmente pessoas que querem começar a desenvolver na área. Eu particularmente acho um pouco perigoso se você for direto para ele, né? Uma vez que ele te entrega muita coisa fácil, mas que você acaba não sabendo alguns pontos principais que você tem que saber, né? Então, desde a parte de como que você constrói um algoritmo, por exemplo, um exemplo simples, quando você vai aprender a programação, mas também como é que o framework funciona, né? Então você precisa saber como que o framework funciona, até para que você possa ter o Vibe Code como seu aliado, né? Não simplesmente que ele te dê as respostas, porque a gente sabe muito bem que as próprias IAs elas são muito bajulativas, então elas vão te entregar o que você quer, mas nem sempre ela é a solução correta para um determinado cenário, né? Então tem isso também, né? Então, em função de tudo isso, que eu acabei buscando essa formação, buscando esse entendimento, buscando o conhecimento de como trabalhar com engenharia de software, perdão, com engenharia de prompt, com inteligência artificial, conhecendo as LLMs, conhecendo as ferramentas que a gente pode usar para trabalhar com a inteligência artificial, né? Então, na SAP tem o próprio Joule, tem o próprio Build Code, que a gente pode trabalhar com a Joule também. A Joule
é o agente de inteligência artificial da SAP, né? Então, mas fora isso, eu acabei trabalhando com outras ferramentas também. Então, eu acabei desenvolvendo em Python, acabei desenvolvendo com o próprio Google, que o Google tem o Colab, que você desenvolve Python e pode estar criando um agente de inteligência artificial, o N8N, então, entre outras ferramentas da Anthropic também. Então, tem várias ferramentas que você pode estar aprendendo e desenvolvendo a trabalhar com a inteligência artificial, tá? Então, isso eu estou explicando para vocês, pessoal, que é o que a gente tem conhecido, o que eu acabei trabalhando, o que eu acabei me envolvendo, né? Tem outras coisas mais que a gente vai aprendendo e a partir da necessidade das empresas que a gente vai desenvolvendo também, né? Agora, mais recentemente, eu estou trabalhando com DevOps no BTP, né? Então a gente precisou aí criar e entender como é que a gente traz a construção de um CI/CD para dentro do BTP e vinculado ao CI/CD com projetos multitenant também. Então, é uma coisa assim que, ao mesmo tempo, ela é um trabalho que demanda esforço, que demanda estudo, mas que também não é muito complexa a partir do momento que agora a gente tem ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar a acelerar alguns processos, né? E que vai fazer com que a gente tenha um resultado bem mais assertivo também, tá, pessoal? Então, com isso, eu tenho aqui para o canal um novo posicionamento, digamos assim, né? Então, agora o canal ele vai ter essa peculiaridade desses pilares, digamos assim, né? Vamos classificar em três pilares, né? Só um pouquinho, senão a garganta aqui fica seca. Então, a ideia aqui é a gente está falando e trazendo para vocês o mercado SAP, carreira, né? Então, tem vídeos aí que eu não cheguei a gravar ainda, mas que eu estou procurando construir isso, que são vídeos que falam da tendência da área, de alguns salários, né, oportunidades no Brasil e fora do Brasil também. Né, então, assim como eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, estou fazendo um intercâmbio na Irlanda, então, em função que eu tenho cidadania italiana junto com a minha esposa, então tenho visto já para esses países, então a gente acaba tendo um conhecimento a respeito disso e também a própria vivência, né? Como que a gente pode evoluir como especialista ou consultor, né? Tem muita gente que me pergunta a diferença, né? E os próprios trabalhos, né? Então são trabalhos diferentes, né? Principalmente no mercado SAP tem uma diferença muito grande, né? Hoje tem vários especialistas, mas os dois pilares, principalmente do SAP, a gente tem o consultor funcional e o consultor técnico, né? Então tem essa peculiaridade também, né? Assim como experiências reais de projeto que a gente pode estar trazendo aqui para compartilhar com vocês, né? Então, e em termos de conteúdo técnico, vai continuar a mesma coisa, então eu vou trazer para vocês conhecimentos da parte do BTP, conhecimentos da parte do CAP, conhecimento da parte do Fiori. Agora, mais precisamente, como eu comentei com vocês, nós temos aí a parte do multitenant, né, ou multitenance, né, que a gente fala, uh, mais sobre arquitetura limpa no CAP, né, ou Clean Core, como muita gente aí fala, não só na parte do Clean Core da engenharia de software, mas também na parte do Clean Core dentro do ecossistema da SAP, né? Que mais? Otimização de serviços, o próprio deployment CI/CD, as suas melhores práticas, algumas demonstrações com exemplos reais, né? Então, tudo isso faz parte desse novo, desse novo formato, digamos assim, que eu quero trazer aqui para o canal, e também trazendo essa parte de tecnologia, IA e produtividade. Então, eu quero trazer para vocês alguns insights que eu fiz dessa formação
eu acabei desenvolvendo uma aplicação, ou seja, um agente inteligente na formação do curso, né? Vou procurar ver se eu consigo trazer alguma coisa da IA com a SAP também, né? Que é uma coisa que está numa crescente aí, está numa vibe muito grande. As empresas estão trazendo também, eu estou querendo trabalhar ou não sabe como implantar tais projetos em IA, né? Ferramentas que aumentam a produtividade da gente, né? Como comentei com vocês, o próprio Vibe Coding e as ferramentas que a gente pode estar usando. Então, hoje a gente tem ferramentas como o próprio Cursor. Então, não é mais só o VS Code que nos ajuda, né? Então, nós temos outras ferramentas, outras ideias que nos ajudam a acelerar o desenvolvimento, né? E assim também como estudos pessoais e aprendizados dos quais eu estou participando, tá? Então, pessoal, esse vídeo ele vai ficar um pouquinho hoje, um pouco mais extenso em função desses insights, dessas informações que eu queria trazer para vocês, né? E também, claro, quero chamar a atenção, atendendo a pedidos aí de muitos, não só dos meus amigos, mas também de alguns seguidores, que eu tenho, perdão, os meus cursos SAP BTP, né? Que eu acabei formatando uma academia, publiquei ele na Hotmart e que na Udemy eu separei ele para quem vai começar o desenvolvimento BTP e para quem também quer pegar uma parte avançada, né? Então eu tenho lá os meus cursos, se vocês quiserem adquirir eles, eu vou deixar aqui na descrição do canal também, e, e isso vai fazer com que vocês possam estar com interesse daqui a pouco de como que vocês podem entrar na área, como que vocês podem começar no desenvolvimento do BTP e também no desenvolvimento da sua própria carreira profissional, se você quer começar a trabalhar com SAP, né, seja ele como profissional funcional ou como profissional técnico, se tornando aí um consultor ou até um especialista, né? Então, essa é, essa é a nova fase, digamos assim, que eu quero trazer para nós aqui, para a gente, para o canal, né, com conteúdos um pouco mais direto, conteúdos mais práticos e reais do dia a dia de quem vive o desenvolvimento de software, o ecossistema SAP, e aí você pode estar acompanhando essa evolução comigo e a gente compartilhando informações também muito rica e para aquela pessoa que tem interesse em se desenvolver como profissional e também na parte de inteligência artificial ou no ecossistema da SAP, tá? Então, pessoal, eu quero agradecer vocês aí pela atenção de vocês e se vocês gostaram e se fez sentido esse vídeo para vocês, compartilhem com um amigo de vocês, compartilhem com aquela pessoa que está em dúvida o que vai fazer da sua vida, o que quer entrar numa carreira profissional em função das suas consequências, da sua vida, enfim, fiquem à vontade, deixem um like, compartilhem esse vídeo e muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Forte abraço.